Este aqui é o vídeo 9 e eu vou fazer uma continuidade do vídeo anterior. Nós falamos sobre partidos políticos, né? E terminamos o vídeo na ideia construída de que há a interferência do indivíduo, da pessoa humana dentro do coletivo, para que se formem os partidos, etc., que se tenha luta. Neste vídeo eu vou iniciar a discussão retornando ao Marx jovem, humanista. Eu vou fazer uso de um livro, tá? O Marxismo e o Indivíduo, do Adam Schaff, de 1967. Vou citar alguns trechos aqui desse livro e a gente vai fazer essa discussão. Os críticos do marxismo desconsideram o aspecto humanista que nós podemos ver no jovem Marx. Trata-se, sobretudo, aqui de uma inteligência criativa dos analistas e, ao mesmo tempo, de separação, não é, da água e do vinho. Ou seja, o Marx da juventude, o jovem Marx e o Marx da maturidade. Obviamente não há uma cisão, uma ruptura nas formas de pensamento, mas sim um acúmulo de conhecimentos e que, portanto, repousam aí em grandes áreas, né? Da economia, a política e, no caso humanista, da sociologia, da antropologia, da própria psicologia, ok? Marx, portanto, precisa ser compreendido nessa totalidade. Bom, Adam Schaff, então, vai deixar claro, inicialmente, a seguinte questão. Nas palavras textuais aqui, um indivíduo lutador da sua própria vida, da sua própria felicidade. Bem, e é importante lembrar que os escritos do jovem Marx, de cunho humanista, foram divulgados apenas na década de 30, ou seja, mais ou menos 50 anos depois da sua morte. Antes, o que se tinha muito era a concepção de um Marx economista, né? Um Marx que define fórmulas, principalmente, e que vai para a política, né? O Marx revolucionário, etc. Após 1930, muitos dos intérpretes, muitos professores, pesquisadores começam a entender esse jovem Marx, né, como um Marx pertencente a essa própria totalidade do pensamento e da própria ação, né? Portanto, a gente vai ter que fazer uma certa distinção aqui entre os próprios escritos do Marx, né, que são a chamada teoria marxiana, e os escritos de marxistas, de intérpretes. Bem, então vamos entender o seguinte. O ponto de partida é o indivíduo concreto, é o ser individual. Dentro deste ser, para nós fazermos a distinção entre o homem e o animal, nós pensamos, nós projetamos ideias, né, que nos distinguem, ou seja, nós somos os únicos animais que temos essa capacidade. Então diz Marx, textual, o homem é, num sentido imediatamente, um ser natural. Como ser natural vivo, está munido, em parte, de forças naturais e, em parte, de forças vitais, o que lhe dá a característica de mostrar-se como um ser natural ativo. Tais forças existem nele como disposições e capacidades, como instintos. O homem, como ser natural, corporal, sensual, concreto, é, em parte, um ser condicionado e limitado que sofre, como também o é o animal e a planta. Isso quer dizer que os objetos dos seus instintos existem fora dele.
como objetos independentes dele. Mas semelhantes objetos são objetos da sua necessidade, objetos indispensáveis e importantes para a atividade e comprovação de suas forças essenciais. O homem é um ser corporal, natural, vivo, real, sensual, concreto, o que significa que tem objetos reais, sensuais, como objetos do seu ser, da sua expressão de vida, ou que só pode expressar a sua vida em objetos reais, sensuais. Ser objeto natural, sensual e ter fora de si objeto, natureza, sentido, ou ser objeto, natureza, sentido para um terceiro, é idêntico. Um ser não objetivo é um não ser. Então, nessa passagem, nós podemos ver que o ponto de partida é sempre o homem. Não dá para descolar depois, mesmo na ideia da revolução, mesmo na ideia do sindicato, do partido, etc., a questão individual. O homem, né, e as suas projeções. E todos nós temos projeções, que são projeções baseadas no real. A individualidade se entrelaça com o coletivo, o social. Acho que esse é a ideia, né, da natureza e da sociedade nesse pensamento. Bem, e aí tem uma passagem que eu queria destacar, inclusive pela sua polêmica. Diz assim: o indivíduo é o ser social. O que dá margem a gente pensar assim: o indivíduo é o indivíduo ou ele é alguma coisa do coletivo, né, inserido nesse coletivo? Então são as duas coisas, né? São questões que não dá para separar. Ou seja, o indivíduo tem características determinantes, corpóreas, etc, sensuais, tal, e ao mesmo tempo ele é permeado, ele é, digamos assim, apimentado, salgado, açucarado pelo ser social, ou seja, pela sociedade que lhe informa, que lhe dá educação, que lhe dá cultura, etc. O indivíduo é o ser social. A sua expressão vital, mesmo se não aparecesse na maneira direta de uma expressão vital coletiva, realizada junto a outras, é, portanto, uma expressão e uma confirmação da vida social. A vida individual e a vida genérica do homem não são diferentes, embora a existência da vida individual seja necessariamente um modo mais especial ou mais geral da vida genérica, ou a vida genérica uma vida individual mais especial ou mais geral. Tudo vai depender de como determinados indivíduos vão construir a sua vida em relação com outros. O homem é, por conseguinte, um indivíduo especial. E esta característica torna o indivíduo e um ser coletivo realmente individual. É ainda a totalidade ideal, a existência subjetiva da sociedade pensada e sentida em si. O indivíduo não existe e não existiria e não existirá sem essa sua cara metade, ou seja, a sociedade, o ser social, né? Tudo isso que a gente falou aqui, a cultura, a educação. O oposto disso, o indivíduo também não existiria sem a sua constituição individual, né? Então ele não é o ser social não significa que ele será coletivizado, né? E perderá a sua identidade de uma coisa individual, né? Concreta, tal, né? Eu sou homem, branco, uma faixa etária, etc, né? Aprendi isso, fiz aquilo e papapá. Ok, um indivíduo. Porém, esse indivíduo sozinho não vive, né? Então, ao mesmo tempo, ele acompanha
né? O ser social, e ele é o ser social. Então nós temos aqui algo que rompe com toda uma outra tradição, certo? Materialista, né? Existencialista, filosófica, religiosa, etc. E ao mesmo tempo coloca vários pontos de interrogação para a luta que será travada pelo indivíduo, né, como ser biológico, etc., e pelo indivíduo como ser social. Então toda a luta política, econômica, né, e mesmo individual, subjetiva, psicológica, tal, ela é uma luta travada pelo indivíduo e pela sociedade. Senão a gente não teria ciência para ajudar as pessoas, né? Qual o papel fundamental aí, não só da ciência, né, mas da educação, da cultura, senão para dar um certo carinho, ajudar as pessoas a construir a sua própria individualidade, não é? Aquilo que a gente falou também no outro vídeo, né? Dar ao outro, né? Nós damos muita coisa ao outro. Inicialmente lá, os seus filhos, a família, o amor paterno, depois ao amor, né, com outro sexo, com o mesmo sexo, enfim. E depois numa perspectiva mais ampla, não é? De definir, por exemplo, políticas sociais, né, aos mais pobres, políticas educacionais, políticas de cultura, políticas científicas. Então tudo isso no campo da política, na definição aí de um Estado, na superação desse Estado para que as pessoas continuem a buscar cada vez mais a sua liberdade. Liberdade não pode ser um conceito individual. Bem, aqui para fechar mesmo, né, uma passagem onde Marx reconhece essas noções da personalidade, né? Entretanto, precisa colocar isso numa escala de prioridades, ok? Então ele faz uma crítica a Hegel. Ele diz assim: a subjetividade, entre aspas, disse Hegel, existe na sua verdade só como sujeito, a personalidade só como pessoa. Mas isto é uma mistificação. A subjetividade é uma determinação da pessoa. Hegel dá independência aos predicados, em vez de compreendê-los apenas como predicados dos seus sujeitos. E faz com que se transformem, depois, de modo místico, em seus sujeitos. Então, aquilo que é uma coisa muito importante, né, a personalidade, a subjetividade, não pode ser o carro-chefe do indivíduo. O que a gente vê muito na sociedade atual. O sujeito deve empreender, o sujeito deve superar uma série de limitações que ele tem internamente. Aí as pessoas constroem cursos para vender curso. Enfim, né? O indivíduo passa a ser algo que ele não é. A responsabilidade de muitos dos erros, dos fracassos, é jogado nas costas do indivíduo, né? E ele recebe tudo isso pronto, porque hoje nós temos aí, né, o pacote completo, né? Você dá 2 cliques e você tem aí à sua disposição. Então o que Marx sugere é outra coisa. O indivíduo é o ser social. Ok, porém esse ser social também tem questões de personalidade e de subjetividade. Olha aí a ordem de prioridade. De quantos grupos você faz parte? Tem a sua família, os seus amigos de infância, os amigos do trabalho, o pessoal da balada e por aí vai. Seres humanos criam grupos com a maior facilidade do mundo, e o simples fato de você perceber alguém como parte do seu grupo ou como fora dele pode fazer toda a diferença no jeito que você pensa e se comporta com essa pessoa. Mas o que é exatamente um grupo?
Um monte de pessoas em um mesmo lugar conta como um grupo? E um time de futebol? E as pessoas que por acaso estão em uma mesma fila do banco? Seria esse também um grupo, no mesmo sentido que um time de futebol é um grupo? Na psicologia, fazemos a distinção entre grupos não sociais e grupos sociais. Grupos não sociais são constituídos de pessoas que estão juntas em um mesmo momento, mas não interagem visando atingir uma mesma meta. Já grupos sociais envolvem duas ou mais pessoas que interagem e dependem umas das outras para atingir algum objetivo, e é sobre esse tipo de grupo que falaremos aqui. Chamamos na psicologia de viés de favorecimento endogrupal a tendência das pessoas de favorecerem e preferirem membros do seu grupo. Por isso, de maneira geral, tendemos a gostar e favorecer mais pessoas que possuem a mesma religião, nacionalidade ou preferência política que a nossa, do que pessoas diferentes de nós nesses quesitos. Por exemplo, em uma pesquisa, um grupo de pessoas viu pinturas de Klee e de Kandinsky e tinham que dizer qual dos dois artistas eles preferiam. Ao final, as pessoas recebiam uma quantia de dinheiro para distribuir como quisessem entre os outros participantes do estudo, incluindo tanto os que preferiam Klee quanto os que preferiam Kandinsky. As pessoas tendiam a dar mais dinheiro para os que gostaram dos mesmos artistas que elas gostaram, por mais insignificante que pudesse ser esse motivo. Depois de realizar vários estudos parecidos com esse, o psicólogo Henry Tajfel chegou à conclusão de que para você perceber alguém como parte do seu grupo e passar a favorecê-lo, qualquer motivo vale, por mais aleatório ou insignificante que seja o grupo em questão. Em uma das pesquisas mais famosas e pioneiras sobre como grupos se formam e interagem com outros grupos, o psicólogo Muzaffer Sherif convidou crianças de 11 anos de idade que não se conheciam antes para fazer parte de um acampamento recreativo. Na verdade, o acampamento era uma pesquisa de psicologia, mas as crianças não sabiam disso até o fim do estudo. Antes das crianças chegarem no acampamento, Sherif dividiu aleatoriamente as crianças em dois grupos, sem que elas soubessem, e cada grupo foi colocado em uma região separada do acampamento para praticar atividades. Durante a primeira semana do acampamento, os dois grupos espontaneamente escolheram um nome para si, uma bandeira, e passaram a compartilhar práticas e preferências. Na semana seguinte, foi informado aos dois grupos que havia outro grupo de crianças no acampamento, e como resultado do interesse demonstrado pelos dois grupos, foi organizada uma competição esportiva. A hostilidade entre os dois grupos cresceu rapidamente. Depois de uma partida, os Eagles queimaram a bandeira dos Rattles, e os Rattles se vingaram indo à noite na cabana dos Eagles para insultá-los. Nenhuma violência física era permitida, e toda vez que a briga esquentava, os pesquisadores intervinham para acalmar os ânimos. Tendemos também a perceber os membros dos nossos grupos como mais diversificados e sofisticados do que os membros de outros grupos. E mais do que isso, em alguns casos, tendemos a ver membros de alguns grupos como sendo menos humanos do que os membros do nosso grupo. A desumanização é uma falha em atribuir qualidades humanas básicas a uma outra pessoa, tais como a capacidade de ter consciência, pensar e sentir. Quanto a essas capacidades, é como se a pessoa desumanizada fosse percebida como mais parecida com um animal ou objeto do que com um ser humano. O processo de desumanização é especialmente comum contra membros de grupos estigmatizados em uma determinada cultura ou que são alvo de extrema discriminação por um grupo, estimulando crenças e condutas intolerantes, radicais e cruéis contra membros desses grupos. Esses dados também são coerentes com conhecimentos produzidos na antropologia. Já se conhece há muito tempo nessa área o que chamamos de etnocentrismo. Essa é uma tendência quase universal de grupos humanos perceberem os hábitos e características do seu grupo como mais corretos, naturais e superiores aos de outro grupo, o que leva a uma maior propensão de ocorrer discriminação e hostilidade entre os grupos. Diante de todos esses vieses induzindo grupos humanos a se hostilizarem, será que podemos esperar um dia que grupos de seres humanos consigam conviver em paz? O que sabemos também por meio de pesquisas desse assunto é que é possível mudar os estereótipos e preconceitos associados com outros grupos por meio do contato. Existem estudos indicando que ao participar de atividades que demandam a cooperação entre pessoas que fazem parte de grupos diferentes e até mesmo antagônicos, é possível que as pessoas percebam semelhanças com pessoas de fora do seu grupo ou até mesmo que elas percebam os dois grupos como uma mesma entidade social, o que pode resultar em uma recategorização do grupo e redução do preconceito. Por isso, cuidado, pois você pode estar agindo sem perceber sobre o efeito desses viés grupais com pessoas de outros grupos e deixando de conhecer e conviver com pessoas muito legais. Entre você também para o grupo de pessoas que curte e compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal.